Olá, continuando a nossa aula acerca da teologia paulina, como eu disse no primeiro vídeo, a estrutura que sustenta a compreensão teológica do apóstolo Paulo está pautada sobre a morte e a ressurreição. Como eu disse, Paulo não se ocupa muito das questões históricas, das relações, das intermináveis genealogias. Paulo está construindo um tratado teológico em torno da pessoa bendita de Cristo, que nesse tratado e nessa construção teológica, Jesus tem o seu papel principal e é reconhecido como Deus, operador, criador, restaurador. E nessa teologia paulina é de suma importância a perceber o quanto que o apóstolo Paulo ressalta tanto a cruz, que passa a ser um símbolo elevadíssimo para Paulo em toda a sua construção teológica, e inclusive Paulo considera uma grande maldição aqueles que são inimigos da cruz. E por fim, Paulo tem um outro pilar aí nesse contexto de relação, que é a ressurreição, que na concepção de Paulo é a vitória da morte, a vitória sobre o pecado e a vitória sobre o diabo. Então a gente parte desse princípio, né? Parte do princípio de compreender que o apóstolo não está ocupado em fazer um resgate histórico de quem era Jesus de Nazaré, mas o intuito do apóstolo é estruturar todo e qualquer conceito teológico sobre a pessoa de Cristo, tendo como fundamento a sua morte e a sua ressurreição. Vejamos uma coisa: boa parte dos historiadores vai inclusive dizer que Paulo, dos teólogos, que Paulo é o verdadeiro fundador do cristianismo. Isso é uma discussão complexa, porque nós sabemos de fato que Jesus é a base primária do projeto de Boa Nova e daquilo que a gente chama de Evangelho. Mas quando a gente pensa no cristianismo enquanto instituição, essa declaração tem fundamento, visto que o apóstolo Paulo, por estar ali, por toda a sua capacidade, ele cria sim toda uma estrutura teológica que vai permitir com que com aquele evangelho, que aquela igreja e que aquilo que se torna cristianismo chegue e permaneça até aqui. É inegável perceber a importância do apóstolo Paulo para tudo e para toda a estrutura neotestamentária, e principalmente para o tratado teológico estruturado na vida da igreja cristã até esse momento. E há inclusive discussões e comparações entre a pessoa e a importância de Paulo e a importância de Jesus, né, no que tange como benefício para o movimento do cristianismo. Toda essa discussão que gera porque Paulo produz um desligamento total daquela fé judaica, que ele era extremamente devoto, e assume uma posição totalmente original e dedicada, por que não dizer com a mesma devoção, para aquela fé que ele adquire no caminho de Damasco. Uma outra característica de Paulo, e que a gente percebe na leitura das suas cartas, é que Paulo não era um teólogo sistemático. Paulo usava de uma teologia situacional. A teologia situacional é uma teologia que dialoga e corresponde às questões presentes na comunidade. Ela vai ser construída e preparada a partir das dúvidas, dos anseios, dos questionamentos, dos problemas
das inúmeras situações que surgem no seio da comunidade. E o que a gente percebe é que a teologia paulina é construída no chão da igreja. A teologia paulina não é uma construção apenas fruto de elucubrações distanciadas das crises e das questões do povo, mas é uma teologia situacional que tem por objetivo responder, restaurar, apreender, deixar claro, inclusive salientar as questões tanto doutrinárias quanto morais que estão acontecendo na comunidade. Então, é uma característica muito importante de Paulo, né? E que fica muito clara nas Escrituras Sagradas. Você percebe todo o distanciamento do apóstolo com a estrutura sistemática, mas há uma ligação mais direta com a estrutura situacional, que são aqueles textos e aquelas ações produzidas a partir dos anseios e dos questionamentos da comunidade. Quando a gente pensa no esboço, né, ou nos bolsos da teologia paulina, a gente vê alguns elementos claros. A gente tem a graça, que é o elemento, diria aí, crucial. A gente tem a justificação, né, que é essa alteração de estado diante de Deus. E isso para Paulo é muito caro, principalmente na carta que ele escreve aos Romanos. Ele trata isso com uma grandeza sobre o princípio e o objetivo de, a partir dali, construir caminhos para se discutir a fé e a fé no Filho de Deus, a fé no Jesus, filho de Maria, que foi morto e reviveu. Qual era o conceito e visão que Paulo tinha acerca da igreja? Qual era a concepção eclesiológica de Paulo? Essa igreja fundada por Jesus. Primeira, primeira concepção que Paulo tem da igreja é a ideia do kenosis, do esvaziamento. Paulo propõe o tempo todo nas suas cartas e principalmente, e nós devemos vê-la aqui especificamente, ele estabelece esse bate-papo, inclusive, na igreja de Corinto, né? E o que seria esse esvaziamento? É a abertura de mão dos projetos de poder, é aderir o senso de servo e assumir o papel para trabalhar para a valorização do humano. Então, é, a visão eclesial de Paulo trilhava, sobretudo, nessa ideia de esvaziamento. Um outro conceito, ele usa a expressão somata, que é totalidade, diversidade e harmonia, comunhão, vida comunitária, ministerial, dons distribuídos por a igreja, gerando um ministério que é a igreja. Então, se no primeiro momento a gente tem esse esvaziamento, no segundo momento a gente tem essa totalidade, né, dentro dos escritos e das concepções paulinas. Quando Paulo vê, por exemplo, o reino de Deus, Paulo não faz só uma leitura daqui, nem só uma leitura de lá. Paulo faz uma leitura daqui e de lá, inclusive deixando claro a possibilidade de se viver esse reino aqui, dando a gente a possibilidade, sobretudo, a capacidade de compreender o céu na terra, né? E a teologia paulina trata disso. Uma outra coisa que, que é presente na teologia paulina, além dos elementos graça e justificação da cruz e da ressurreição, uma outra percepção que se dá de maneira teológica é justamente o conceito soteriológico em Paulo. Paulo deslumbra, viabiliza, enxerga salvação, manifestação de graça, revelação do Altíssimo para além das cercanias judaicas. Ele mesmo vai dizer
que quando o Senhor o chamou, ele não foi direto a Jerusalém, ele foi cumprir o chamado que é pregar aos gentios. Querido, olhando nessa linha e sobre essa perspectiva, a gente consegue compreender razoavelmente como é que era o pensamento de Paulo, né? É, como é que essa mudança radical, esse radicalismo que aconteceu entre o Paulo fariseu, cumpridor da lei, e o Paulo apaixonado por Deus, amarrado à graça e rejeitando a lei. Eu quis tratar e desenvolver esse cenário hoje para a gente poder, na próxima semana, discutir as cartas de Paulo, tendo em mente, tendo na nossa concepção, teoricamente, quais eram as visões e as percepções do apóstolo Paulo acerca daquilo que ele constrói e chama de teologia. Fique na paz e até a próxima aula.